Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Está começando agora o nosso Agro no Rádio. Eu sou Denilson Teixeira e hoje o nosso bate-papo vai trazer um tema que costuma gerar muitas dúvidas e, às vezes, até polêmicas. A regularização ambiental de empresas urbanas e propriedades rurais. E para comentar mais sobre esse tema, temos aqui Daniela Costa, nossa engenheira ambiental. Bom dia, bem-vinda, Daniela. Bom dia, Denilson. Bom dia para você, Rogério. Bom dia, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. E ele que já tem lugar garantido na bancada também, Rogério Serrano, nosso engenheiro agrônomo. Bom dia, bem-vindo ao nosso Agro no Rádio. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jandim. Bom dia, Felipe. Bom dia para você que está nos ouvindo. E sem perder tempo, pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação: Denilson Teixeira. Comentários: Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Pois bem, já estamos de volta com o nosso Agro Resenha nessa quarta-feira, metade da semana. Você que esperava o nosso programa, pode aumentar o volume e chama todo mundo para conferir. Você sabia que tem gente que ainda enxerga o meio ambiente como um obstáculo? Mas a verdade é que ele pode ser um grande parceiro no desenvolvimento econômico. Quando o produtor rural ou o empresário urbano entende e respeita a legislação ambiental, ele protege o seu patrimônio, evita multas e ainda valoriza o seu negócio. E a falta de informação, muitas vezes, é o que leva ao erro. E por isso, hoje vamos esclarecer os principais pontos sobre a regularização, licenciamento, crédito rural e muito mais. Mas antes, nós vamos chamar aqui as nossas empresas que são parceiras do nosso programa, né, Rogério? É isso aí, Denilson. A gente não pode esquecer dos nossos apoiadores. Claro que sim. Um abraço para Terra Viva, soluções agrícolas e ambientais, a WM Topografia e Georreferenciamento, a Ótica Casa do Povo. Você que está precisando de um óculos de grau, um óculos escuro, não deixe de dar uma passadinha na Ótica Casa do Povo. E hoje, em especial, Denilson, temos um novo apoiador. Diz aí. A Multivix. Bacana, tá? Demais. A Multivix, a Universidade EAD, tá? Hoje está começando também como apoiador cultural do nosso Agro no Rádio. Impulsione o que há de melhor em você no Veste Multivix. Você escolhe entre cursos presenciais ou EAD e ainda pode ter 50% de desconto no curso todo. Essa é sua chance de impulsionar a sua carreira. É muito simples, anota aí. Faça a prova online ou use sua nota do Enem. Chegou a hora de conquistar a carreira dos seus sonhos. Vem ser Multivix. Inscreva-se em multivix.edu.br. Muito bem, tá dado o recado. Então, obrigado às empresas que confiam e acreditam no nosso trabalho, no nosso programa Agro no Rádio. E como já falei, para enriquecer nosso programa de hoje, temos então aqui Daniela Costa, especialista em regularização ambiental, e Rogério Serrano, consultor com experiência prática nas rotinas e desafios do campo. Você que está chegando com a gente agora, seja bem-vindo onde você estiver. Daniela Costa, não tem como fugir da pergunta. O que é regularizar ambientalmente uma empresa ou propriedade rural? Achei que você ia me fazer aquela pergunta. Precisa de licença, Daniela? Precisa de licença, Daniela? Na verdade, hoje a gente vai bater um papo sobre a regularização, né? E tem uma diferença entre a regularização e a licença. Licença, quando você me pergunta assim, precisa de licença, é quando o Rogério está pensando com um projeto de abrir um empreendimento, né? De colocar para funcionar. E ele já faz essa previsão. Eu vou montar esse tipo de empreendimento e esse empreendimento exige um licenciamento. Então, o licenciamento é prévio. Né? E a regularização é quando você já está trabalhando, já está exercendo alguma atividade dentro do seu
dentro da sua propriedade rural ou mesmo dentro de uma empresa urbana. Então, você quer regularizar, você vai pedir para um técnico fazer uma visita para você e esse técnico vai te apontar as necessidades e os pontos, né, que precisam ser regularizados. Rogério, as empresas urbanas têm que se regularizar ambientalmente? Denilson, essa pergunta ela é muito interessante porque às vezes a pessoa tem um comércio na área urbana e ela acredita que não precisa se regularizar ou não precisa de uma licença. E ela tem que entender que ela precisa entender o negócio dela. Ou seja, às vezes você vai ter um lava-jato, um exemplo. Certo. E o lava-jato, ele tem o quê? Ele tem resíduo. Você vai lavar um carro, aquela água vai para algum lugar. Sim. Dano ambiental. Né? Às vezes a pessoa tem uma padaria que vai precisar de uma lenha. Essa lenha vai precisar de uma guia, alguma coisa parecida. Então, por ser um comércio ou uma empresa urbana, não quer dizer, Denilson, que não precisa se regularizar. A pessoa principalmente tem que entender o tipo de negócio dela para saber exatamente o que ela precisa. Esse é o nosso Agro Resenha nessa quarta-feira, metade da semana, e mais uma vez agradecendo aqui aos nossos apoiadores Terra Viva Soluções Ambientais e Multivix, não é mesmo, Rogério? Denilson, hoje como um apoiador, né, a gente convidando as pessoas para apoiarem o nosso programa, e hoje a Multivix, mandar um abraço para a professora Neiva da Multivix, a Multivix que é uma das EAD, Educação à Distância, mais respeitadas do Brasil, tá? O contato da professora Neiva, gente, é o 2799-859-3041, tá? Professora Neiva, Multivix. E esse é o nosso Agro no Rádio nesta quarta-feira. Daniela, chega para cá, vou perguntar de novo para você, minha filha. As multas ambientais são altas? Claro que sim, né? Isso depende do tamanho do seu bolso, né? Mas o que você acha que é caro? Para mim, como consultora, eu prefiro me regularizar e não pagar a multa. Sai mais barato. Porque as multas hoje, elas são contabilizadas em UFENGs. Uma UFENG está 5,71 no início do ano. Então, se você recebe uma multa no valor de 1.000, ela transformada vai para 5.071. Não tem cabimento a coisa dessa. Então, as multas ambientais, elas não são baratas comparado ao valor de custo da sua regularização. Pois é, mas o que fazer quando são aplicadas? Pagar é uma opção, né? Com certeza. Tem que pagar. Você tem a possibilidade de recorrer. Sim. No entanto, se você de fato está irregular e você não tem como contrapor aquela situação e é de fato uma irregularidade, você pode até entrar com um procedimento, contratar um advogado, ele vai abrir um recurso, vai fazer sua defesa, mas se está errado, né? Cabe ao órgão acatar ou não a sua defesa. Pois é, mas o produtor que está lá com a propriedade irregular, como é que faz para se regularizar ambientalmente? Denilson, não tem como você se regularizar sem o olhar de um profissional, né? Nós vivemos numa comunidade pequena, muitas coisas vêm de hábitos antigos, coisas que nós tratamos diariamente como normais. E que a Constituição, ela hoje já trata diferente, já trata como infração, como irregularidade. Então, cabe a você, produtor rural, procurar um técnico e essa pessoa vai olhar para a sua propriedade, para as suas atividades, o seu empreendimento com um olhar profissional. Então, ela vai te apontar o que é irregular ou não dentro da sua propriedade. A partir daí, você começa a fazer as suas regularizações. Por exemplo, Denilson, nós já tratamos disso, vamos voltar ao assunto. O primeiro passo para regularizar uma propriedade é você fazer o cadastro ambiental rural. Fez o cadastro ambiental rural, que é o CPF da sua propriedade, e tendo uma consultoria especializada que vai olhar para as suas atividades, se você tem uma lavoura e tem uma irrigação, consequentemente, a sua irrigação ela tem que ser regular
sendo uma outorga ou um uso insignificante de acordo com o seu projeto de irrigação. Então, tem vários pontos, né, dentro de uma propriedade que deve ser olhado com o olhar de um profissional. Pois é, existem programas de crédito para produtores rurais, certo? Sim. A propriedade, o produtor que está irregular, consegue esses programas, consegue esse crédito rural ou não? Não consegue. Se você, pequeno ou grande produtor, se você vai a um banco para solicitar um financiamento, primeiro eles vão querer saber da sua propriedade. Você tem o CAR? Beleza. Que atividade que você pratica dentro da sua propriedade? Então, a partir desses pontos, eles vão solicitando as licenças, ou, no caso dos pequenos produtores, as dispensas de licença ou as licenças simplificadas. Dependendo do porte do seu empreendimento, é que se faz essa análise, né? Então, não. Se você não está regular, se for encontrada alguma irregularidade, o banco não libera o financiamento até que você se ajuste. Entendi. Não impede você de se ajustar. Rogério, na prática, quais as orientações? Denilson, é muito importante o que a Daniela falou sobre você procurar um consultor ou até uma assessoria, vamos dizer assim, para te orientar o passo a passo. Eu sempre falo que o produtor ele não é obrigado a entender de lei. O produtor ele já trabalha muito, ele já tem muito o que fazer. Então, ele precisa dessa orientação, por quê? Para ele justamente não cometer nenhum equívoco para não ser multado. Certo. Então, o passo a passo seria o quê? Procure um profissional da área, da sua confiança, e também procure saber se esse profissional realmente tem projetos, entendeu, Denilson? Idôneo. Isso, já fez em algum lugar. E ele vai te pedir o que a gente fala de um checklist da sua situação. Ele vai te pedir documentos, ele vai te pedir escrituras, ele vai te pedir vários documentos para ele começar. Aí ele vai fazer toda a questão de georreferenciamento. Aí ele vai fazer o que a Daniela falou. Ele vai fazer todo o diagnóstico da sua propriedade para você o quê? Dali para frente, se você estiver irregular, ele começar o processo de regularizar. Ele vai ir colocando passo a passo as coisas no lugar. Falando de georreferenciamento, né, nós temos até o dia, salvo meu engano, 30 de novembro, para que todas as propriedades rurais, pequenas ou grandes, elas tenham o georreferenciamento pronto. A partir dessa data, ninguém compra, ninguém vende, ninguém consegue financiamento se não tiver o georreferenciamento da propriedade rural. Qual data? Dia 30? 30 de novembro. Esse é o nosso Agro no Rádio e agora chegou o quadro mais esperado pelo nosso amigo Rogério Serrano, que é o Agro Amigo. Vai lá, Rogério. Ô, Denilson, esse quadro é muito bacana porque é o pessoal que nos ouve e nos assiste. Sim. Né? Que manda e fala. Dá umas dicas e cobra também, né? Manda um abraço para mim lá. Então, hoje especial, Denilson, quero mandar um abraço pro Washington Nascimento, mais conhecido como o Pucci do táxi, tá? Sim. O Pucci, então um abraço. Quero mandar um abraço também pro Matheus da Grace Barra. Ouve e assiste a gente toda quarta-feira. Bacana demais. Matheus, professor da Grace Barra Emores. E eu queria mandar um abraço especial, Denilson, pro Padre Vladimir, da Paróquia São Sebastião. Conheço ele. Padre Vladimir, um abraço, Padre Vladimir. Assiste e ouve nosso programa abraço toda pro senhor. Quarta-feira, Denilson. Que bom. Pro Pablo, na barbearia Al Capone, tá? O grande Pablo, Denilson, que também assiste a gente toda quarta-feira lá. E me disse que será um parceiro nosso aqui, em breve. Com certeza, já falou que vai estar com nós aqui como apoiador cultural. Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana, e o papo aqui não para, né? O Rogério, chega para cá, me responde aqui. Como é que o meio ambiente pode ser parceiro do desenvolvimento econômico? O meio ambiente, ele não é um adversário, Denilson, do desenvolvimento econômico. Então, durante anos, as pessoas sempre achavam que o meio ambiente, ele atrapalhava, ele travava o progresso. Mas como assim?
A pessoa ia fazer uma barragem ou uma cidade ia construir uma barragem e o meio ambiente, entre aspas, o meio ambiente não está deixando acontecer. Os órgãos ambientais, não é isso, gente. Os órgãos ambientais, eles precisam observar, eles precisam fazer o chamado checklist para ver se realmente aquilo não vai causar nenhum dano ambiental àquele local. Ou se vai causar o que vai ser preciso para amenizar aqueles danos que vai ser causado. Então, o que acontece? O meio ambiente ele é um parceiro do desenvolvimento econômico. Porque quando você está regular com o meio ambiente, vou te dar um exemplo na parte urbana, que a gente falou aqui, quando um lava-jato ou um posto de gasolina, né, uma padaria, alguém utiliza uma lenha de forma guiada, tudo certinho, Denilson, o que ele está fazendo? Ele está evitando, né, que uma mata nativa seja devastada para ser queimada no forno. Sim. Mas tem como, Rogério, ele tem opções de não fazer? Ele tem, né? Nós temos as madeiras guiadas, temos as madeiras que são plantadas para serem queimadas, Denilson, né? Nós temos um exemplo, o eucalipto, que é muito usado para isso. Então, a gente precisa, nós da cidade e nós do campo, entendermos, gente, que a gente precisa caminhar de mãos dadas com o meio ambiente. Tanto as empresas urbanas, as empresas de mineração, tá? Que geram muito desenvolvimento econômico, Denilson. As empresas de mineração, a gente tem o nosso vizinho aqui, Baixo Guandu, que produz muito granito, né? A gente sabe que as rochas ambientais, as rochas ornamentais, né? Elas têm uma valia muito grande na questão de exportação. Então, a gente só vai conseguir exportar e gerar desenvolvimento econômico se a gente respeitar a questão ambiental. Porque existe uma situação, Denilson, que eu sempre falo, a gente precisa vender para quem quer comprar. Sim. Então, quem quer comprar vai falar o jeito que quer. Sim. Então, a gente precisa realmente também ter esse bom diálogo com os nossos consumidores. Daniela, qual a importância da informação correta e da prevenção? Denilson, é essa parte técnica, né, que tem que andar muito atrelada com o desenvolvimento das atividades dos empreendimentos. Porque se você sabe, se você estuda, você analisa um documento, você procura um entendimento melhor das coisas que você precisa fazer para que a sua atividade se desenvolva da melhor maneira, você está se precavendo e você está contribuindo para as futuras gerações, né? E para um futuro desenvolvimento do seu empreendimento. Então, esse saber, essa parte técnica é muito importante. E completando a fala do Rogério sobre o meio ambiente e o progresso, né, das atividades dos empreendimentos, nós voltamos à questão do crédito rural, né? Eu te auxilio, eu financio, desde que você ande corretamente com isso, com isso, com isso. O que você está fazendo para contribuir com o meio ambiente? As empresas de extração de minerais, né? Elas têm condicionantes a serem cumpridas dentro do processo de licenciamento ambiental delas. Elas não vão para frente se aqueles itens não forem cumpridos. Assim como as empresas urbanas. Nós não pensamos muito nisso, principalmente porque nós estamos numa cidade pequena. A Imores não está apto a emitir esses tipos de licença ambiental. Né? Nós tratamos tudo isso pelo Estado. Então, todos esses processos são direcionados ao SEI, que é um portal que a gente entra para solicitar as licenças dependendo do seu porte. Por isso, necessita-se de conhecimento. Você precisa procurar uma pessoa, um profissional que entenda, para ele te orientar sobre os passos que você precisa para se regularizar e para licenciar. Aí as empresas, Denilson, só para complementar o que a Daniela está falando, elas são premiadas pela sua regularização e o seu andar com a questão ambiental. Certo. Existe uma ISO que chama ISO 14001. O que seria essa ISO? Seria um selo de
mostrando que a sua empresa, ela respeita o meio ambiente. Para quem exporta, isso é muito importante. Né? Então, o exemplo, o Denilson às vezes tem uma empresa de exportação de óleo de soja. Aí aquele comprador que está lá no exterior vê que o Denilson tem o selo ISO 14001. Então, ele já sabe que aquela empresa, ela respeita o meio ambiente, ela possui toda a documentação, ela tem além da documentação, ela ainda faz alguma coisa a mais, ela possui processos sustentáveis de adubação, ela cuida do lixo que ela mesma produz. Então, isso torna a empresa com um olhar mais viável para quem vai comprar. Eles olham de uma forma diferente. E essas exigências, elas não são tiradas de trás da orelha, né? Elas fazem parte da política nacional de meio ambiente. Então, existe uma legislação e para cada atividade que está listada na DN 217, você entende quais atividades precisam de licenciamento ambiental, o enquadramento delas, que vai classificar em pequeno, médio, grande porte, ou se você se enquadra numa licença simplificada ou em uma dispensa de licença. Então, isso tudo está dentro da política nacional do meio ambiente. Qual é o objetivo de ter uma lei que faz com que você, empreendedor, seja da área urbana ou da área rural, veja essa necessidade? Porque nós estamos zelando para o futuro. Não é só hoje. Aquilo que você está extraindo hoje, aquilo que você está lançando hoje, está no futuro. Vai gerar consequências futuras, seja para bom, seja um impacto positivo ou seja um impacto negativo. Então, é necessário, sim, que todos se atentem a essas condições. Não é para impedir que o empreendedor se desenvolva, é para que tudo se desenvolva em conjunto. Muito bem, isso é Agro no Rádio. Informação séria com quem entende do assunto. Daniela Costa e Rogério Serrano, nossos comentaristas. Nosso programa está quase chegando ao finalzinho, mas dá tempo de agradecer também ainda, Rogério, as empresas que são nossas parceiras. Um abraço muito grande para a WM Topografia e Georreferenciamento, um apoiador nosso aqui, Denilson. Para a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais. Óticas Casa do Povo, você que está precisando de um óculos de grau, de um óculos escuro, dá uma passadinha lá. Óticas Casa do Povo. E hoje, começando como apoiador nosso, a Multivix. Universidade EAD, uma das mais respeitadas do Brasil, tá, gente? A Multivix, tá? Um abraço para a professora Neiva, da Multivix. Rogério Serrano, responde para mim, para quem está acompanhando a gente aqui. O que o produtor rural ou o empresário urbano deve fazer para evitar qualquer tipo de multa? Denilson, o recado que a gente quer deixar, tanto eu quanto a Daniela, é o seguinte: se você tem uma empresa que trabalha no perímetro urbano ou no perímetro rural, não interessa, ou seja, você precisa entender o seu negócio. Se você não vai precisar de licença, você vai ter que provar que você não precisa de licença, não é, Daniela? Sim. Então, você vai ter que ter uma dispensa, né? E se você precisa, você vai ter que ir aos órgãos, né, para emitir essa licença. Então, tipo assim, não tem como a pessoa simplesmente montar o seu comércio ou a sua propriedade, Denilson, e tocar. O ideal, o certo, não é o ideal, gente. O certo é o quê? Conheça o seu negócio, vá num consultor e entenda. O exemplo na prática, Denilson, é sobre a gente falou muito aqui sobre a questão de outorga de água. O exemplo, se você for fazer uma irrigação, se você for precisar de uma outorga, você vai consultar um consultor e ele vai emitir, né, entrar em processo. Fazer. Agora, se você não precisa, você vai ter que pegar um documento que chama uso insignificante. Ou seja, você não precisa, mas você vai ter que emitir um documento que vai falar assim, ó, eu tenho um uso insignificante.
E esses documentos, eles não são difíceis de conseguir. Simplesmente procure, nós temos vários consultores aqui competentes, ele vai te falar o processo todo para emitir, vai te emitir esse documento, não é coisa complicada e vai te deixar resguardado de problemas. Pois é, minha gente, esse é o nosso Agro no Rádio, já caminhando para o finalzinho, mas ainda dá tempo de informação. Rogério, o pessoal está aguardando aí a cotação da semana. Pois é, Denilson, essa semana tivemos algumas alterações nos preços dos alimentos e os produtos que tiveram alguma mudança foi, o leite produzido em Aimorés na região, pago ao produtor, tá, Denilson? A dona de casa e o pessoal urbano que nos assiste, esse preço são preços pagos ao produtor. Para não confundir, né? Às vezes a dona... o supermercado, o leite está assim. Falou no rádio lá que é tanto... Isso, então a gente está esclarecendo. O leite pago ao produtor, ele variou de R$ 2,42 a R$ 3,00. Né? O café Conilon, Denilson, ele deu uma baixada normal, tá? Período de safra, R$ 1.260 a saca. O café arábica bateu R$ 2,100, café pago ao nosso produtor aqui na nossa região e no entorno, tá? Aimorés e região. O milho em grão, R$ 67,69. Esse milho, Denilson, é um milho produzido na região de Unai, que normalmente muito desse milho é batido aqui em Aimorés para os produtores. O arroz IR, Denilson, ele continuou estável, R$ 140 a saca de 50 quilos. A vaca gorda deu uma estabilizada, R$ 272 a arroba. O boi gordo subiu um pouco, Denilson, R$ 296 a arroba. Agora, Denilson, eu queria só provar um acontecimento que a gente falou num programa aqui. Teve um programa que a gente falou que os preços, eles caminham e às vezes acontece alguma coisa na política ou no mundo que muda o preço dos produtos tudo. Você recorda? Sim. O que acontece? Estamos vivendo uma guerra entre Israel e Irã. Outra guerra, né? Mais uma guerra. O Irã é um grande exportador de ureia. Ureia é um adubo químico derivado do petróleo. E ele é usado, a ureia, Denilson, em quase todos os alimentos são produzidos aqui. Ou seja, já fomos informados numa alta dos alimentos. Por quê? Por causa do aumento do adubo. Então, é isso que a gente comentou no programa passado e que vem ratificar agora. Sim. Né? Ou seja, provavelmente o café vai subir, né? Provavelmente os produtos como milho, soja irão subir, porque todos utilizam adubo nitrogenado, que é a ureia. Então, a gente sempre está, ou o produtor sempre está suscetível a esse tipo de situação. Às vezes ele está indo, com um custo baixo, aí vem uma situação dessa e faz com que o custo do produto aumente. Não quer dizer, gente, que o produtor, quando sobe o preço do café, um exemplo, que o produtor está ganhando muito dinheiro com café. Às vezes o custo subiu tanto que o preço da saca precisou subir, Denilson. E altera todo o planejamento depois, né? Altera todo o planejamento do produtor. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje. E para quem está na ponta da linha, depois o consumidor vai reclamar. Tá caro, é um absurdo. Aí o que acontece? Você, dona de casa, quando a senhora vai no supermercado e o café está caro, não significa que o produtor é responsável por esse preço alto. É que o custo sobe tanto que ele precisa repassar para a saca. E o que acontece? Acaba ficando ruim para ele como produtor e ruim para a dona de casa como consumidora. Pô, Rogério, e a previsão do tempo aí para os próximos dias? Como é que fica? Muito frio ainda? Dá para ver pela sua blusa, né? Tá aqui, ó. O que acontece, Denilson? Essa semana tivemos temperaturas, vamos dizer assim, quase que históricas. Né? A gente fala muito aqui de registros históricos. Quando se trata, nós tivemos mínimas dentro da sede nossa de 12 graus. Há muitos anos isso não acontecia. Né? E nós tivemos informações, né, da Mata Fria, da Serra do Capinzim, mandaram para a gente, inclusive fotos dos termômetros, 6 graus na parte mais alta da Mata Fria, Denilson. Frio. Muito frio, tá, gente? Na região da Mata Fria teve 6 graus. Um abraço pro João Sérgio, pra Esté, tá? Que sempre manda informações pra gente, Denilson, lá da Mata Fria. Esse registro, Denilson,
ele é um registro tão sério que eles mandam pra gente a foto do... Mostrando, né? Então, um abraço, João Sérgio, Esté, muito obrigado pela cooperação, tá? E na Serra do Caparaó, Denilson, tivemos impressionantes 3 graus. 3 graus. Aqui perto muito de frio. Manhuaçu. Então, realmente, são temperaturas históricas. Diga, Daniela. E como é que a gente fica saindo do forninho para o freezer? Complicado, hein? Mas é melhor esse frio do que aquele calor bravo, não? Eu gosto de frio. Toda vida. O mais impressionante, Denilson, é você, da nossa cidade, da nossa região, ver o quão grande e bonito é a nossa cidade. Você sai de uma sede de 47 de desnível, né? Aí você vai para uma Mata Fria de 800, 900 e no ponto mais alto chega a 1.100, né? Que você chega na temperatura de 6 graus. Então é muito bacana. Aqui, se eu não me engano, tivemos informações que na Rampa do Monjolo, sim, né, aqui do lado, em Baixo Guandu também, tivemos temperaturas muito baixas. Sim. Então, para a questão de turismo, de lazer, né, então é muito bacana para quem gosta também de tanto sentir calor, né, e sentir frio. Pega o carro que 1h30 você sente frio também. Daniela, só para a gente encerrar aqui o nosso programa, né? A nossa hora está vencendo. Reforça para a gente a importância, então, da adequação às normas. Bem, você que está em casa, você que está na cidade também, né? Que tem a pretensão de abrir algum empreendimento, já procure, estude sobre as leis do licenciamento ambiental, o que você precisa, tenha esse olhar diagnóstico de um técnico para se ajustar já. E você que já está em atividade, procure também um técnico e veja com esse olhar também, esse olhar técnico, aquilo que você precisa para se regularizar. Quando você se regulariza, você está evitando várias condições que podem ser excessivas depois, né? Podem te trazer transtornos. Rogério, para a gente encerrar aqui, qual a mensagem você deixa aí de conscientização? Para você comerciante, para você produtor rural, procure um profissional, né, da sua confiança e regularize o seu comércio ou o seu empreendimento. Evite problema, e como a Daniela falou, né, as multas ambientais não são baratas e é muito desconfortante, né, Denilson? Desconfortável, né, você receber uma multa, o produtor é um trabalhador, o comerciante é um trabalhador. Então, regularize para evitar esse tipo de situação. Pois é, o nosso programa Agro no Rádio está chegando ao finalzinho. Quero agradecer mais uma vez aqui. Rogério, obrigado mais uma vez. Semana que vem voltamos? Semana que vem voltamos. Obrigado a você que nos acompanhou. E semana que vem estamos aí. Daniela Costa, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus permitir. Eu que agradeço mais um dia na presença de vocês, ouvintes. Nós aguardamos vocês na próxima semana. E reforçando, ouvinte, o meio ambiente é um aliado do desenvolvimento, não é isso? Com certeza, Denilson. O meio ambiente é um aliado do desenvolvimento econômico. Os dois precisam caminhar juntos e de mãos dadas. E a gente fica por aqui. Muito obrigado ao pessoal das externas. Vai, Daniela? Fala de novo, hein, Daniela? Pessoal das externas. Ai, muito obrigada, pessoal das externas. Janderson, Felipe. Muito obrigada. Tenha um bom dia. É bonito isso, né, Rogério? Rapaz, é muita elegância, né? Valeu, pessoal. Um abraço mais uma vez à Terra Viva nessa parceria com a gente. Multivix, né, Rogério? Nossos parceiros aí. Ainda bem que ele não perguntou, gente, se eu fiz o download do... Você porque fez? Hoje deu eu não fiz, não. Hoje não deu tempo, não. Então encerra aí, Rogério. Então, eu quero agradecer aos responsáveis pelo download, né? O Café Sabores do Alto. Sabores do Alto, isso mesmo. Um abraço, José Fovenil, né, que são responsáveis pelo nosso download da alma aqui, que é o nosso cafezinho. Encerra aí, Rogério, agradecendo os nossos apoiadores. Obrigado a Terra Viva, Soluções Agrícolas e Ambientais, a WM Topografia, a Óticas Casa do Povo e agora o nosso novo parceiro, a Multivix EAD, tá? Um abraço em especial à professora Neiva. Impulsione o que há de melhor em você no Veste Multivix. Você escolhe entre cursos presenciais ou EAD e ainda pode ter 50% de desconto no curso todo. Essa é sua chance de impulsionar a sua carreira. É muito simples, anota aí. Faça a prova online ou use sua nota do Enem.
Chegou a hora de conquistar a carreira dos seus sonhos. Vem ser Multivix. Inscreva-se em multivix.edu.br. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Continue com a gente aí na sintonia. Na quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, a gente volta com o nosso Agro no Rádio. Um abraço, até a próxima.